Gostaria de orar, né, pela vida dela, né? Eu gostaria que vocês colocassem em posição de mão aqui, né? Porque nós sabemos que entregar a palavra de Deus é algo muito abençoado, né? Nós temos que ter muito temor de estar passando a palavra, né? Porque é a palavra do Senhor, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos, querido Deus, a tua serva na tua presença. Que nessa noite, Espírito Santo, use ela. Que tudo que ela for falar, Pai, nós sabemos que vem do Senhor. Que o Senhor abençoe essa palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, igreja. É com muito temor a palavra do Senhor e a Deus que eu estou aqui hoje. Porque ontem, a hora que o pastor Maurício e a pastora Fátima me mandaram mensagem sobre a palavra, assim, eu senti um temor, assim, porque eu tenho muito temor das coisas de Deus, porque para mim, tudo de Deus é muito sagrado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre enchei-vos do Espírito Santo, parte 3. A gente vai falar sobre o perdão. E a gente vai ler o texto de Mateus 6, versículos 14 e 15. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Essa mensagem ontem, a hora que eu li ela, a hora que eu li o esboço dela, eu mandei uma mensagem para o pastor e falei bem assim, meu Deus, esse esboço conta o meu passado, toda a minha história, tudo que aconteceu comigo. E o Senhor Jesus, ele veio com um propósito, né? De morrer por nossos pecados, para nos perdoar e nos salvar. Ele nos ensinou que devemos perdoar para receber a salvação eterna. Porque se não perdoamos, também não recebemos perdão. Ficamos presos na escuridão e somos atormentados. Quando eu li o esboço dessa palavra, eu me vi lá no passado cheio de mágoas, de ódio, de amargura. Desse jeito que está escrito na palavra. Na escuridão e atormentado eu era. Pois eu não perdoava os assassinos do meu único filho. E eu também não era perdoada. Agora imagina perdoar os assassinos do teu filho, né? Às vezes a gente acha que uma encrenquinha com alguém, ou uma palavra de alguém que veio mal colocada, já é tudo para você partir para cima e morrer de ódio da pessoa. Agora a gente tem que pensar, se coloca no lugar de uma mãe que tem que perdoar os assassinos para ser perdoada por Deus. E o pior de tudo é que eu sabia que eu estava pecando, não perdoando. E eu sofri ainda mais porque eu era consciente desse pecado. E quando a gente é consciente do pecado que a gente faz, o tratamento da gente vai ser só a gente e Deus. Porque quando a gente ainda está lá no mundo, na inocência, na ignorância, é diferente o tratamento. A dor me cegou de uma maneira que mesmo o Espírito Santo falando comigo através de pessoas, eu endurecia o meu coração o tempo todo. E eu me afastei do Espírito Santo. Fui para longe. E tudo que ele tinha para mim, todos os planos dele, eu atrasei por 5 anos. Porque eu enchi o meu coração de sujeira. Porque a falta do perdão enche o coração da gente de lixo. Quando nos recusamos a perdoar, são liberados espíritos malignos. Isto está lá em Mateus 18, 34 e 35, se alguém quiser ler. Quando nos recusamos a perdoar, são liberados espíritos malignos para nos atormentar. Eles são chamados de verdugos. E eles só vêm para a vida da gente porque nós mesmos damos legalidade a eles. E eles vão ficando cada vez mais fortes, porque eles se alimentam desse lixo que a gente deixa entulhar no coração. E cada vez que vem o arrependimento no coração,
que às vezes, quando a gente está pecando, o Espírito Santo sempre dá uma constrangida, para que a gente lembre quem a gente é e quem Ele é. Só que daí o diabo, ele vem com tudo para cima da gente. Ele vem através de pensamentos, de lembranças, dores, para que nosso coração se endureça novamente. E para que ele não precise sair. E a gente vai ficando cada vez pior. Comigo era assim o tempo todo. As pessoas ficavam me lembrando o tempo todo do que havia acontecido. Eu falava muito de Jesus, eu sempre falei muito de Jesus. Para as minhas vizinhas, no lugar onde eu morava, no meu emprego. E quando aconteceu isso, o diabo, ele queria me parar de todas as maneiras. Ele veio como um trator para cima de mim, me parando. Meu filho faleceu, foi assassinado. E algum tempo depois, assim, muitas pessoas me procuravam para falar que os filhos estavam nas drogas, estavam nos vícios e eles não sabiam mais o que eles faziam. E eu sempre falava de Jesus, mesmo com aquela dor, mesmo sofrendo, eu falava assim, vá para a igreja. Vai para a igreja, ore. Só que o diabo usava a boca dessas pessoas e falava bem assim para mim. Aonde você estava quando teu filho foi assassinado? Você quer que eu vá para lá? Adiantou para você? Então ele foi me aprisionando, e me atormentava, e ele me torturava o tempo todo. Na minha casa o demônio tinha hora para chegar e hora para sair. Ele chegava à noite e ficava lá. Eu vivia numa escuridão. Eu não sei se existe uma sala de espera no inferno. Mas eu fui para essa sala. Porque eu via todo tipo de demônios. E eles me seguravam, eles me enforcavam, eles me apertavam. Eu vivia numa escuridão o tempo todo. Quando amanhecia, que eles saíam, eu sentava no sofá. Ali eu chorava e pedia a morte. Por 5 anos eu fiz isso. Por 5 anos eu fiquei atormentada por esses demônios, porque eu não liberava perdão. E por 5 anos eu questionei a Deus. Por 5 anos eu me recusei a sentir qualquer tipo de alegria. Eu pensava assim, se o meu filho não pode ser feliz, se o meu filho não pode rir, não pode ter alegria, eu também não vou ter. Eu me recusei a aceitar a ajuda do Espírito Santo. Eu não queria a cura para aquela dor. Eu queria morrer com aquela dor. E por 5 anos foi isso que eu fiz. Eu implorava a Deus a morte. Eu ficava de joelhos, implorando a morte. Mas a falta de perdão é uma das armas mais poderosas que o diabo tem nas mãos dele contra nós. Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu vivi isso. Eu fui prisioneira desses demônios e atormentada por 5 anos. A falta de perdão é como um câncer. Ela apodrece os ossos da gente. E se espalha pelo corpo. Começa no coração e vai espalhando raízes dele pelo corpo da gente. Ele atinge os nossos olhos. A pessoa passa a ter olhos maus. Ela vê maldade em tudo. Atinge os ouvidos. Tudo que a pessoa ouve é distorcido pelo jeito que ela quer ouvir. Tudo machuca, tudo é ofensa. Até uma verdade que ela ouça, ela transforma numa ofensa. E pronto. Mais uma para a lista do ódio e da mágoa dela. Contamina a boca da pessoa, porque ela está tão cheia de ódio e amargura, que já começa a jogar para fora. Começa a respingar nos que estão em volta dela. Fica insuportável
a convivência com uma pessoa dessa. É o que acontece. E todos começam a se afastar. E a pessoa que está doente desse jeito, com essa enfermidade, porque isso é um câncer, ela vai piorando ainda mais. Porque ela percebe, a gente percebe que as pessoas se afastam. Comigo foi assim, todo mundo se afastou, não ficou ninguém. Eu fiquei por 3 anos sem ver a minha vizinha. Ninguém me suportava. Aí o diabo dá o passo seguinte. Lança o sentimento de rejeição. Aí a coisa só piora. Porque logo vem a vontade de morrer. A vontade do suicídio. Aí o diabo começa a dizer para a pessoa que ela não serve para nada. Para que viver? Ninguém gosta da gente, ninguém gosta de você. E tem muito mais coisas ruins que vão acontecendo durante todo esse processo da falta de perdão. E muitas vezes começa só com uma coisinha boba, alguma palavra, que a pessoa guarda lá no cantinho do coração, bem escondidinho. Tipo aquela mágoa que se você não vê a pessoa, você não sente. Ah, tá longe de mim, tá bom. Isso é o pior engano da gente. Porque o diabo só precisa daquilo para entrar e destruir a vida da pessoa. Basta uma faísca e ele coloca fogo em tudo. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus liberta. O Senhor Jesus cura. O Senhor Jesus devolve a vista aos cegos. O Senhor Jesus faz paralítico andar. O Senhor Jesus ressuscita mortos. Porque uma pessoa no estágio avançado dessa doença, ela está assim, cega. Ela não anda e ela é morta. Porque eu era cega, eu não via mais nada. A única visão que eu tive por 5 anos foi do rosto do meu filho morto no caixão. Foi como se alguém tivesse tirado uma foto daquilo e colado assim. Eu amanhecia e anoitecia com aquela foto. Eu era cega, eu não conseguia ver mais nada. A gente é um paralítico porque a gente fica travado, a gente trava no lugar. Nada vai para frente na nossa vida. O estágio de depressão, de tomar remédios, de ficar cheio, de ficar alucinado o tempo todo, trava a vida da gente de uma maneira que os planos de Deus são todos adiados. Porque a gente se recusa a perdoar. Ele ressuscita mortos, porque eu era uma morta. E Jesus me ressuscitou. Jesus me tirou de dentro de um túmulo. Ele me tirou de dentro de um túmulo onde eu só via aquilo. Eu fiquei presa lá dentro com o caixão fechado por 5 anos. E Jesus me chamou para fora. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque se não fosse a intervenção dele, se não fosse eu decidir pelo perdão, se não fosse eu decidir por me achegar a ele, eu estaria lá até hoje, talvez até morta, talvez eu tinha dado um jeito de morrer, porque eu sempre vivia pensando em um jeito de morrer, mas eu não podia me matar, porque eu sabia. Eu me criei na igreja, eu sabia o que acontece quando alguém tira a vida. E Jesus chegou porque eu um dia decidi, cansei. E eu falei para o Senhor, Jesus, chega. Eu não morro e eu não vivo. E um dia de uma agonia muito grande, que eu não conseguia mais respirar, eu pedi, eu clamei. Eu falei, Senhor, se o Senhor está aqui, me ajuda. Me tira dessa cova. E eu comecei a orar. E o Senhor Jesus mandou ajuda, porque o Senhor Jesus é muito rápido quando a gente decide perdoar. Quando a gente decide por Ele, Ele não perde 1 minuto.
Ele se achega a gente muito rápido para que a gente não desista daquilo. Quando nós confessamos e abandonamos o pecado, o Senhor Jesus sopra em nós o Espírito Santo. Alcançamos a misericórdia de Deus quando confessamos, quando decidimos perdoar quem nos machucou, começamos a jogar toda a sujeira para fora. Quando confessamos o pecado e abandonamos, estamos dando liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa fazer toda a limpeza que precisamos. Por isso que perdão não é sentir, é decidir. Eu nunca senti de perdoar as pessoas que tiraram a vida do meu filho e tiraram a minha também. Mas eu decidi que eu ia perdoar e eu ia sair daquela escuridão. E eu pedi ajuda para o Senhor Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. E Ele veio na hora e eu me agarrei com todas as minhas forças. E eu comecei a voltar para a igreja com a ajuda de uma pessoa que o Senhor enviou, porque eu não tinha forças mais. Nem para a igreja, nem para orar, porque a gente perde todas as forças. E nesse tempo de libertação, nesse processo de libertação, eu confessei a Deus. E eu confessei a Deus todos os meus pecados que eu cometi consciente. E eu confessei a Deus o ódio e a amargura que eu sentia por aqueles homens. E o nome deles que eu sabia, eu comecei a colocar para fora. Todas as vezes que eu pensei em morte, todas as coisas que eu fiz para que eles fossem achados e mortos também, eu confessei a Deus. E eu pedi perdão. E eu me ajoelhei e isso durou uns 2 meses e eu gritava. Porque eu comecei confessando, falando e eu sentia que ainda estava pesado. Então todos os dias eu fazia a mesma coisa. Eu me ajoelhava e eu gritava o nome deles. E eu falava que eu perdoava e eu comecei a gritar porque eu queria que o diabo ouvisse que eu perdoava. Eu queria que o diabo ouvisse que eu perdoava para ele nunca mais me atormentar. Eu gritei por 2 meses, eu confessei, eu chorava, eu passava mal, era eu e Jesus. Eu tinha feito um pecado consciente, então eu tinha que me virar. Deus estava ali, mas a minha parte eu ia ter que fazer. E por muito tempo eu fiquei assim, uns 3 meses, naquele desespero de tirar aquela dor, naquele desespero de tirar aquele tormento, naquele desespero que aqueles demônios sumissem da minha casa. Eu consegui a libertação, o Senhor Jesus me libertou. E quando o Senhor Jesus Ele tirou aquele peso do meu coração. Ele tirou todas aquelas pessoas que eu carregava, porque eu carregava muita gente nas costas. E cada uma dessas pessoas vinha com todo o peso delas do mundo. Agora imagine o peso que eu carregava. E eu liberei perdão e eu gritava o nome deles e eu falava que eu perdoava. Então, o Senhor Jesus chegou. E essa é a melhor parte. Quando o Espírito Santo chega, Ele começa a nos limpar. Ele nos limpa, Ele vai tirando toda a sujeira, Ele vai tirando toda a mágoa, todo o pensamento. Se há algum pecado escondido, oculto, Ele revela, Ele mostra, para que a gente lute e para que a gente se liberte. O Senhor Jesus me resgatou das mãos do diabo. E eu sei que aqui todos nós passamos por processos assim. O Senhor Jesus nos resgatou, Ele nos achou. Por isso que nós estamos aqui. E foi assim que eu voltei para Jesus de novo. Fiz o caminho de volta. E eu sou grata a Deus. E cada vez que o Senhor Jesus me chamar, para eu falar para as pessoas da cura,
que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta, que o Senhor Jesus transforma, que Ele tira essa dor. Basta que a gente decida. Basta que a gente fale: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo a pessoa que me magoou, a pessoa, o assassino da minha alma. Então é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que liberar perdão, para que a nossa vida caminhe com Jesus, para que a gente possa prosperar com a presença do Senhor Jesus. Nós vamos ficar de pé e vamos ouvir um louvor. E enquanto esse louvor toca, comece a pedir para o Espírito Santo para que Ele traga à tua memória alguém que te machucou, alguém que te feriu, palavras que foram ditas que te machucaram. Peça para o Espírito Santo, peça ajuda para Ele, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Ele nos ajuda a perdoar, Ele nos fortalece na caminhada. Então comece a jogar para fora agora, decida perdoar. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi na tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis obedecer, que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou. Eu me arrependo, me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou.
chegar perto das pessoas. Mas se você tem mágoa ou se alguém te feriu, mande uma mensagem para essa pessoa, peça perdão. Ou se retrate com essa pessoa, mas não fique com nada no seu coração. Não carregue ninguém nas suas costas. Em nome de Jesus.